Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anitta. Estamos aqui para estudarmos um texto da irmã Gladys Seites. Ela é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E ela escreveu um texto chamado Voz Poderosa. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas através da Bíblia, que é a palavra de Deus, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a nossa vida. Vocês sabem, eu não escrevi o texto, eu gosto sempre de lembrar que eu não tenho formação teológica. Enfim, eu sou como os irmãos que gostam de ler a Bíblia, ama a palavra do Senhor e gosta de fazer o seu devocional. Então a gente faz juntinho, tá bom? Então por isso que eu vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Seria bacana se você pudesse compartilhar. Eu faço a minha parte aqui gravando o devocional e compartilhando com algumas pessoas. E eu quero contar com o irmão aí, com a irmã, para que possa também compartilhar, pedir que as pessoas se inscrevam, que ouçam, que ativem o sininho, que comentem. Isso é muito importante, tá bom? Vamos orar? Ó Deus, que a tua voz poderosa esteja sempre ecoando no nosso coração. Que nós possamos sempre nos lembrar que tipo de Deus tu és, um Deus maravilhoso, compassivo e misericordioso. É em teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, nós vamos ler o Salmo 29, tá bom? Eu vou ler o Salmo todinho, apesar que a irmã Gladys, ela para no versículo 10, mas eu vou ler o Salmo inteiro, que são 11 versículos, tá bom? Então, pega aí a sua Bíblia e vai falar quando Davi exorta a louvar a Deus pela sua majestade. E diz assim, ó: Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro ao Líbano e ao Sirion, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto, e o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as florestas. E no seu templo cada um fala da sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Amém? Bom, então o Salmo 29, ele é classificado como um hino de louvor e adoração, porque ele exalta o quê? O poder de Deus, a voz de Deus, o poder da voz de Deus na natureza. Ele descreve a voz de Deus como poderosa, como majestosa, capaz de controlar tudão, né? E é um convite para que todo mundo, todas as criaturas celestiais e terrenas reconheçam a glória e o poder de Deus e adorem o Espírito e adorem em verdade. Ele nos lembra que Deus é o único de todo louvor e adoração e que devemos render a Ele. Nós temos que nos render a Ele com humildade, com reverência, sabendo quem nós somos e quem é o nosso Deus. E que a sua voz é incrível e ecoa e é fruto da sua majestade e do seu poder. Ora, a natureza apresenta aspectos bem deslumbrantes. E às vezes dá medo, né? No versículo 4 aqui, que é o versículo que a irmã Gladys Seites escolheu, diz que a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Está escrito no versículo 4. Mas essa voz poderosa e cheia de majestade também às vezes assusta a gente, né? Por um lado a gente fica maravilhado com o pôr do sol, com a florzinha, com as crianças que brincam, com toda a criação. A gente vê lá uma cachoeira espalhando a sua água. Ai, que coisa mais linda, o céu. Tudo maravilhoso. Mas, por outro lado, quando a gente vê na TV ou passa por uma tempestade, um tornado, um tsunami, a gente fica morrendo de medo, né? Porque a gente fica aterrorizado pela força da natureza e a nossa pequenez.
E o que o salmista vai fazer aqui? Ele vai associar o ruído forte da natureza com o poder de Deus. Ele lembra que, assim, até os belos e fortes cedros do Líbano podem ser derrubados pela força da natureza criada por Deus. Naquele tempo lá, o povo achava que Baal que cavalgava sobre a tempestade, né? Que eram os povos vizinhos que tinham por ali, que eles tinham outros deuses, e eles associavam os deuses dele à força da natureza. Mas não, o povo de Deus, eles só tinham um Deus, o Deus vivo e verdadeiro, e eles entoavam cânticos, louvavam, adoravam, lembrando que o Senhor era um Deus todo-poderoso. Então fica a dica. Às vezes a gente está assim muito chateado, muito triste, muito sem saber o que fazer, porque a gente passa por tanto desafio, né? Tanto desafio. Às vezes é doença, às vezes falta de dinheiro, às vezes é falta de emprego, às vezes é briga em casa, às vezes é morte, enfim. Isso às vezes nos desanima. Mas nós temos que lembrar que o Senhor, Ele é maravilhoso e Ele domina qualquer circunstância. Nós temos que lembrar disso, que nós temos um Deus forte, o mesmo Deus que domina as profundezas do mar, que pode levar um barquinho ao porto seguro, Ele é o nosso Deus. Ele leva o barco no porto seguro, livre de qualquer tempestade, e leva a gente pela vida fora, segurando a nossa mão. Talvez a gente esteja com o ouvido muito sintonizado nessas notícias alarmantes que existem pelo mundo, né? As guerras, as doenças, e aqui no Brasil, então, tanto assalto, tanta falta de educação, saúde, enfim, a gente pode sintonizar a nossa vida com essas coisas. Mas pensa, meu irmão, minha irmã, na pergunta que não quer calar. Será que você está consciente de que Deus é majestoso e que a sua voz é poderosa? Você está consciente disso? Essa é uma informação muito importante que você tem que trazer ao seu coração. Então vamos lembrar disso e vamos glorificar a Deus. O nosso manancial termina assim, ó. Estamos conscientes de que Deus é majestoso e sua voz é poderosa? Bom, agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que temos o Salmo 25:12 para decorar, que diz assim: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Termino agora com a frase do pastor Tozer, que é muito importante a gente se lembrar disso também. Tudo está errado, até que Deus venha e conserte as coisas.